Norte da guerra. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre a situação atual da guerra da Ucrânia e alguns desdobramentos colaterais. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson, militar da reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análise militares, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, dê o like, seu like, compartilhe, que você estará ajudando as mídias independentes a crescerem. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje, pessoal. O que acontece é o seguinte: a Rússia, conforme é sabido, né, tá em todas as mídias, ela tem feito diversos avanços. Aí existe a possibilidade da Ucrânia colapsar. É uma possibilidade, não é uma certeza, né, mas não pode ser descartada. Então, em paralelo, o que acontece? Estão sendo tomadas aí diversas atitudes para evitar esse colapso da Ucrânia. O mais célebre delas aí é esse envio de 60 bilhões aí dos Estados Unidos. Em paralelo, o presidente Macron, ele fala no envio de tropas para a Ucrânia. Olha, isso aí eu acho muito difícil, se não quase raiando à beira do impossível. Impossível nada é nessa vida, né? Mas o que acontece? Em primeiro lugar, porque a França não tem grandes efetivos. Se ele enviar uma brigada aí, né, não vai fazer diferença nenhuma. A Alemanha já falou que tem 35 mil homens para enviar, também não vai fazer grande diferença. 35 mil homens hoje não fará muita diferença. A Ucrânia precisa de 500 mil de soldados. Se a OTAN quiser fazer uma mobilização de 500 mil, ela vai ter que mexer com a sociedade europeia. Dificilmente vai haver aí, tá, um aceite dos europeus no atual momento. Se essa mobilização fosse há 2 anos atrás, ele teria uma razoável chance de sucesso. Agora fica mais difícil. Por quê? Já a desilusão, o desgaste natural com a guerra, muita gente já viu que a Ucrânia já era. Essa aqui é a grande verdade, né? Então, o que acontece? O que a gente tem aí? É a guerra das falácias, né? Das ameaças, etc. Eu vou fazer isso se você não fizer aquilo e por aí vai. A OTAN tem feito grandes exercícios aí, aparentemente para intimidar a Rússia. A Rússia responde com exercícios nucleares. Essa coisa pode escalar? Sim, mas eu não vejo no momento possibilidade disso, porque não há efetivamente ainda mobilização de tropas no terreno. E a gente tem o outro lado. O presidente da China, o Xi Jinping, ele está visitando a França. O que a gente vê aqui, se fala na imprensa, né, é que o Macron está apelando para o Xi não vender armas para a Rússia. Olha, o que ele fez até agora, ele vai continuar fazendo. Não é o Macron que vai deter o Xi Jinping, vamos ser sinceros. Né? O que ele fez até agora, ele vai continuar fazendo. Cada um está fazendo a sua parte. O Macron tem que fazer o teatrinho dele, o Xi Jinping vai continuar reforçando a Rússia porque é estrategicamente interessante para a China, a imprensa tem que fazer a parte dela, que é mentir, e segue o jogo. E os ucranianos, a parte deles quer ser sacrificada em prol dos Estados Unidos e da Europa, mais dos Estados Unidos do que da Europa. Mas não deve haver grandes modificações nisso. A China tem um interesse carnal aí de que a Rússia não perca essa guerra. Se tem interesse em ganhar ou não vou entrar nessa história. O que a gente vê na Europa, eu estava olhando alguns comentaristas hoje, que a gente vê gente desesperada. Né? Achar que você vai conseguir mudar o rumo das coisas atualmente, olha, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. A Rússia está em ritmo de economia de guerra, eles produzem uma quantidade de munição muito grande, estão com um exército treinado e mobilizado, e a Ucrânia está bastante fragilizada. Para mudar um quadro militar desse daí, você precisa de algo assim avassalador, de uma carta avassaladora que a Europa não tem no momento. Então eu vejo esse jogo aí como mais no terreno das falácias. Tem gente fazendo 1001 alardes aí, dizendo que vai ter armas nucleares, isso, aquilo. Olha, eu acho meio precoce isso no momento. Analisando de uma forma muito fria, muito serena, que eu acho que é como precisam ser as análises militares, né? Eu vejo como diminutas as chances disso no momento. Não que amanhã isso não possa mudar. Pode acontecer, efetivamente, né? Tudo é possível. Mas no momento que eu vejo aí Estados Unidos tirando um pouco o pé, mais preocupados aí, tá, com a questão de Israel, essa é que é a verdade, porque se o Biden obtiver um cessar-fogo, né, bilateral, lógico, né, unilateral não vai nem funcionar, mas se ele conseguir fazer com que Israel aceite o cessar-fogo, o Biden tem uma realização, uma plaquinha para inaugurar para as eleições dele, se ele conseguir, mas está meio difícil.
que parece até o começo da noite agora, parece que Israel iniciou o ataque a Rafah, então a gente não sabe como que isso vai efetivamente terminar, né? Mas a gente vê que depois dessa visita do Blinken à China, a gente vê que os Estados Unidos já desanimou um pouco com a questão do apoio chinês. Talvez o Macron consiga mais promessas, mas eu duvido que essas promessas vão se transformar em ações efetivas, porque a China sabe que tem muita coisa em jogo. Eu acho que por trás dessa falácia toda de que o Macron está preocupado com a Ucrânia, eu acho que existem mais negociações aí com relação ao comércio com a China. Acho que ele vai tentar obter essas vantagens comerciais. O Macron é um falastrão, essa que é a verdade. Tudo que ele fala que vai fazer ou deixar de fazer na Ucrânia, ele não tem respaldo para isso. Dificilmente alguém vai acompanhar ele, a não ser que eles queiram se lançar numa aventura louca padrão da Europa de 1914. O que eu não considero impossível, só acho remoto. Né? Só acho essa coisa muito remota. E por que eu falo isso? Porque a gente não vê mais no seio da sociedade europeia aquele entusiasmo pela Ucrânia. Já se passou 2 anos de guerra, o pessoal viu que as coisas não estão mudando, a gente não vê mais bandeirinha por aí, mais eslavo-ucrânia, a não ser no Congresso americano, né? Mais prédios pintados de verde e amarelo e por aí vai. Acho que muita gente está caindo na real. Quem não caiu aí vai acabar caindo nos próximos dias. Do outro lado, né, a gente tem a retórica de ambos os lados. A França contando essas histórias para carochinha, os russos dizendo que se os britânicos liberarem armamento para atacar a Rússia, eles vão atacar interesses britânicos, só não falam que interesses são esses. Eu acho que os armamentos britânicos vão ser usados para atacar a Rússia, não tenho dúvida a respeito disso. Tá? A Ucrânia ela vai tentar o possível disso aí, essa que é a verdade. Vão tentar destruir a ponte da Crimeia. O problema todo que a gente vê nesses ataques é o seguinte: como é que vai ficar depois, o dia seguinte? Vamos supor que a Ucrânia consiga destruir a ponte da Crimeia. O que vai mudar? Eu acho que pouca coisa, esse aqui é o problema. A questão central da guerra, que é o esmagamento do exército ucraniano na região central ali, já próximo ao Dnieper, isso não vai mudar, eles continuam sendo empurrados, ali estão numa situação bastante difícil, e mesmo que eles consigam, é que nem esses afundamentos de barcos da marinha russa, né, de navios da marinha russa. Eles afundam, ficam 2, 3 dias falando disso, dali 3 dias ninguém lembra mais, porque os avanços no terreno continuam, esses avanços eles estão exaurindo em muito as forças armadas da Ucrânia. Então a gente não vê assim uma saída para isso, né, no curto prazo. Então o problema da Ucrânia hoje é esse. Com dinheiro, o pessoal já é mais ou menos unânime que isso não vai resolver, nem com muito material, falta pessoal. Por outro lado, eu acho que vai ser muito difícil a Europa casar uma aposta de grandes tropas na Ucrânia. Se fizer isso, correm o risco de levar o continente para a Terceira Guerra Mundial. Não é muito inviável, porque a Primeira e a Segunda também já começaram ali, né? Vamos aguardar.